Muito bem, meus irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor, na paz do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos mais uma vez para mais uma lição, como eu disse para vocês, e até numa sequência lógica, já que eu tinha falado na predestinação, falamos nas últimas 3 aulas sobre a predestinação, e eu até falei a vocês que nós emendaríamos no que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Então nós vamos tratar sobre isso nessas próximas aulas. É mais extenso o assunto e nós vamos ver se explicamos com menos emoção, digamos assim, mais academicamente sobre esse assunto. Mas vamos ler um texto da Bíblia que está em Efésios, capítulo 2, de 1 até o 10. É um texto bastante conhecido, falamos muitas vezes durante qualquer aula, quase se passa por esse texto aqui, pelo menos nos versículos 8, 9, 10, que nós vamos ler agora, desde o início. Então Paulo diz assim àqueles irmãos efésios: e a nós, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, irmãos, então nós vamos tratar desses 5 pontos do calvinismo tão discutidos e às vezes tão até odiados, digamos assim, por quem não expôs essa doutrina chamada calvinista, não é? Como eu já disse para vocês, Calvino não era nada simpático, era muito duro, né? Foi uma espécie de ditador, mesmo sem estar no cargo de conselheiro lá em Genebra, mas era ele quem mandava em tudo. Essa aqui é a verdade. Muito bem, então, irmãos, nós temos aqui o que é calvinismo, afinal de contas. Por que é que as pessoas ditas arminianas, ou qualquer um que não se diz calvinista, tem o maior ódio de calvinismo, de calvinista, e na grande maioria dos casos, quando nós perguntamos, você conhece a obra de Calvino? Normalmente as pessoas não sabem. Você sabe o que é calvinismo? Não sabem. Eles associam a predestinação e fica por isso mesmo, né? Não sabem, não conhecem a obra de Calvino. Então, olhem só, muito embora o termo calvinismo identifique o sistema de doutrina ensinado por João Calvino, na verdade essas doutrinas não são subscritas apenas por ele. Embora o termo calvinista ficou conhecido depois de Calvino, obviamente, porque ele criou, sistematizou a doutrina da predestinação, a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, ele inventou isso. Isso tudo está na Bíblia, não é? Santo Agostinho já pregava isso, Paulo foi quem, na verdade, pregou estas coisas com base nas Escrituras. Paulo também não inventou nada, embora eu tenha lido o livro, mas eu lembro de um em especial, um livro volumoso, em que o cidadão mostrava no livro que o cristianismo de Paulo, o evangelho de Paulo, não tinha nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo e dos outros apóstolos. O cara defendia isso, muito bem defendido. Um cidadão que escreve uma tese, ele tem dados, ele tem provas, inclusive versículos, história, tudo. Eu li o livro, muito interessante o livro. Só que o outro lado prova claramente que tudo que Paulo disse
tinha base no que ele aprendeu com Jesus e nas Escrituras. Ele era um mestre da lei nas Escrituras. Muito bem, mas o cidadão lá no seu livro provava o Evangelho segundo Paulo. Tinha nada a ver com o Evangelho de Jesus e dos outros apóstolos, e ele defendia isso na sua tese. Muito bem, irmãos, então, Calvino não inventou nada. Ele apenas sistematizou o estudo. As suas institutas são mundialmente conhecidas, né, dos livros mais lidos, assim como a obra de São Tomás de Aquino, século XII, XIII, por aí assim também, muito conhecida no meio católico, né? As institutas de Calvino são muito conhecidas no meio protestante. Então, irmãos, nós vemos que o calvinismo é a síntese das doutrinas do Senhor Jesus, ensinadas por Paulo. Agostinho teve um embate muito grande lá com Pelágio acerca desse assunto, e pelos reformadores, Lutero, Zwinglio, John Knox, que é tido como o pai do presbiterianismo, né? Por exemplo, esses homens todos trabalharam esse assunto em sua redescoberta e retorno à pregação da palavra, a pregação apostólica, o nome Reforma Protestante, mundialmente conhecido pela história da universidade, independentemente de igreja ou não. A história conta. A Reforma Protestante foi a volta à palavra. A Igreja Católica tinha se desvirtuado totalmente com suas invenções e suas chamadas sagradas tradições, invenções de papas e mais papas e mais papas, e se deformou totalmente. Ficou totalmente deformado. Então Lutero, quando chegou em Roma, convocado que foi, para a sua pregação começou a chocar Roma, foi lá em Roma, quando ele chegou e olhou, a frase que ele disse foi isso: é um prostíbulo a céu aberto. Foi o que ele viu lá. Então, por causa de suas teses, o que ele estourou a reforma, que antes dele já tinha John Wycliffe, John Hus, já haviam sido mortos por causa da pregação da palavra, né, martirizados. Um deles, eu não sei qual, depois de morto, enterrado, foi desenterrado para poder queimar os seus ossos, porque a igreja determinou assim, a Santa Inquisição. Então esses homens, Calvino, não ensinou nada de novo, não. Ele apenas sistematizou o ensino na pregação apostólica, segundo o Evangelho bíblico. Né? Nós temos, além disso, que esse sistema de doutrinas, conhecido como calvinismo, ele também é contemplado nas confissões de fé originais, houve algumas que modificaram, das igrejas luterana, reformada, a igreja presbiteriana, que ainda é a confissão de fé de Westminster, na igreja anglicana, na igreja congregacional e na igreja batista em sua ala calvinista. A igreja batista tem duas alas. Aqui na nossa cidade nós temos uma ou duas igrejas batistas regular, igreja batista regular. Essa, embora eles possam não dizer, ela é calvinista reformada, não aceita qualquer presepada dentro do culto ou coisa desse tipo, não é? Então, irmão, nós vemos, por exemplo, também Charles Spurgeon, o pastor mais conhecido da igreja batista, né? Chega a ser praticamente venerado, digamos assim, pastor batista inglês do século XIX, conhecido na igreja batista como príncipe dos pregadores. Um dos cursos de teologia que eu fiz, aliás, dois, um eu não concluí por causa de trabalho, e depois eu voltei e comecei do início de novo em outro seminário batista, né, o curso de teologia bacharelado primeiro que eu fiz, né, e eu ouvi quantas vezes eles lá falaram desse príncipe dos pregadores, Spurgeon, como uma espécie de ídolo, digamos assim, da igreja batista, né? Pois ele fez a seguinte declaração: esses dados dessas lições, dessa lição e dessas aulas, eu compilei, eu tirei especialmente eu vi vários livros, mas de um em especial, o livro do pastor, como nós o chamamos na igreja presbiteriana, Reverendo Paulo Anglada, que morreu agora há pouco tempo atrás, não faz muito tempo. Paulo Anglada foi meu contemporâneo de mocidade na igreja presbiteriana central em Belém do Pará. Nós somos mais ou menos da mesma idade, ele talvez seja um pouco mais velho do que eu. Morreu agora há pouco tempo atrás de um infarto fulminante. Estava nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, Paulo Anglada, nós fomos colegas de mocidade da igreja. Eu saí com 20 anos para o Banco do Brasil, né? Nunca mais nos vimos. Mas meus irmãos mais novos do que eu, dois que são pastores também, foram discípulos de Paulo Anglada, quando ele voltou formado, doutor, lá da África do Sul, não sei onde foi que ele foi estudar. Então, mas eu nunca mais tive contato com ele. Mas foi mestre dos meus dois irmãos pastores
abaixo de mim. O meu irmão mais velho, pastor, também não conheceu Paulo Anglada, ele já tinha saído também na época para a Marinha Mercante. Muito bem, então esse Charles Spurgeon, né, essa citação que ele do livro de Paulo Anglada, já vi essa mesma citação em outros livros também. Ele disse o seguinte: Pastor Batista, minha opinião pessoal é que não há pregação de Cristo e esse crucificado, a menos que se pregue aquilo que se chama calvinismo, pois calvinismo é o evangelho e nada mais. O homem continua: não creio que possamos pregar o evangelho a menos que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação da graça e exaltemos o amor eletivo, imutável, eterno, inalterável e conquistador de Jeová. Também não penso que podemos pregar o Evangelho a menos que alicercemos sobre a redenção especial e particular do seu povo eleito e escolhido, que Cristo realizou na cruz. Nem posso compreender um Evangelho que permita que os santos apostatem depois de haverem sido chamados. Então, eu já li isso em vários livros. Esse aqui, como eu disse, eu tirei esse texto de um livro de Paulo Anglada, cujo título é, eu creio que é As Antigas Doutrinas da Graça. Se eu não me engano, é esse o título do livro. Não é? Muito bem, irmãos. Então, nós vemos aqui a doutrina calvinista tornou-se mais amplamente conhecida. Vemos que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores batista, era um calvinista convicto e deu essa declaração que eu li há pouco. Então nós vimos que esse calvinismo ficou muito mais conhecido, que Charles Spurgeon já sabia disso, né? Pelo que se convencionou chamar os 5 pontos do calvinismo, que é do que nós vamos tratar nessa lição, que são a síntese das doutrinas reformadas, amplamente conhecidas a partir do Sínodo de Dort, que foi convocado para esse fim, convocado a 13 de novembro de 1618 e estendeu-se até 9 de maio de 1619. Então, olha só, irmão, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses de discussão acerca desse assunto. Aí, a partir desse sínodo, como foi vencedora a tese de Calvino, vamos ver, ficaram conhecidos os 5 pontos do calvinismo. Mas nós vamos ver aqui que, no final do século XVI, por que aconteceu isso? A estrita moral e a teologia calvinista sofreu oposição por parte de alguns eruditos da Holanda, não é? Jacob Arminius, como nós vamos ver, era um pastor holandês, né? Ou da Holanda, onde as tradições humanistas não haviam morrido e o anabatismo estava bastante difundido. O que é anabatismo? Né? Vamos ver aqui, eu acho que eu coloquei mais para frente aqui. O anabatismo, né? Ou os chamados anabatistas ou rebatizadores, é isso que quer dizer, eram membros de diversas facções protestantes. Eles não eram de uma linha, tipo luteranos, tipo presbiterianos, se for o caso, não. Eles eram de várias denominações, pessoas que se identificaram com alguns pontos, não é, de rebeldia, digamos assim, contra o ensino de Calvino. Como eu já disse, Calvino não era nada simpático, era muito duro o ensino dele. Então, várias pessoas se revoltaram contra aquilo, digamos assim, em diversas partes. Não foi um grupo, não. Esses anabatistas, eles se juntaram a outros menonitas, houve várias mudanças, digamos assim. Eu lembro que na época do seminário eu estudei a história, porque o pastor lá dizia que os batistas eram originários dos anabatistas. Houve um pastor lá que disse que os batistas eram originários de João Batista, aquele que batizou Jesus. De meu Deus do céu. Então até isso eu ouvi no seminário. Então eu fui estudar sobre os anabatistas, né? E os batistas, na verdade, não tem lá muito a ver com os anabatistas, como no seminário eles ensinaram. Não é assim, não. Um pastor batista como Champlin, na verdade, é o melhor comentarista que eu gosto, é o comentarista que eu mais leio e mais, como eu digo, é mais independente
ele não puxa a brasa, a passadinha dele, ele é universalista. Aí é o erro onde eu não entro com ele. Ele é universalista. No fim das contas, todos entre mortos e feridos, todos escapam, todos vão para o céu. Então esse é o ponto que não dá para combinar com ele. Mas na maioria dos casos, ele apresenta todas as informações, não puxa a brasa para Batista nem para ninguém. Ele mostra todas as posições, qual é a posição de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. No final ele diz, este autor simpatiza, digamos assim, ou concorda com a posição tal. O leitor fica à vontade para escolher a sua posição, para decidir a sua posição. Então, eu gosto muito do Champlin por isso. Ele não tenta levar você para lado nenhum, ele ensina e você decide. Os nossos comentaristas que temos, seja batista, seja presbiteriano, o cara está o tempo todo puxando a brasa para a sua sardinha, tentando convencer você de que ele está certo naquela posição dele. Não é? Isso não está certo. Me ensine a Bíblia. Ensine a Bíblia corretamente, sem puxar para a base doutrinária ou sagradas tradições de igreja nenhuma. Né? Então, irmão, nós vemos aqui que esses batistas, aliás, os anabatistas ou rebatizadores, eles tinham vários pontos em comum, mas o principal era a tal história do rebatismo. Não aceitavam o batismo infantil, que sempre veio da igreja apostólica. Os próprios reformadores, todos eles batizavam crianças, mas os anabatistas cismaram de que não era válido esse batismo, porque o homem é quem tem que decidir se uma criança não decide. Então, o principal, o pastor principal que se voltou contra isso, ele mesmo se rebatizou. Olhem só que convicção o sujeito tinha. Ele mesmo se rebatizou, como diz os meninos, se autobatizou-se a si próprio. Depois entendeu que o seu batismo dele mesmo não valia, foi rebatizado de novo, outra vez, por outro pastor. Então, por isso vocês veem a convicção que o sujeito tinha. Então, irmãos, eles, embora o denominador comum fosse a não aceitação do batismo infantil e o rebatismo de adultos, eles também negavam doutrinas como a total depravação do homem. O homem não é totalmente depravado. Eles negavam a doutrina do pecado original. Quem pegou foi Adão, não tem nada a ver com o pecado de Adão. Eles negavam a eleição incondicional. Eles negavam a condenação eterna. Né? Como eu estou dizendo, os universalistas, Champlin, até os seus escritos, ainda defende que no fim das contas Jesus foi pregado no inferno. Ou Pedro diz lá na sua carta, então pronto, Jesus salvou até quem estava no inferno. Jesus foi salvar até quem estava no inferno. Então ninguém ficará. Embora ele pregue sobre a eleição, o Champlin, mas a eleição é para uma categoria de salvos especiais. Os outros todos irão, de alguma forma. Então essa é a doutrina do universalismo. Então esse pessoal negava a eleição e negava a condenação eterna. Enfatizavam que o homem tem capacidade por si só de buscar e achar a Deus, encontrar Deus diretamente no nível da alma, do seu espírito. Então, nesse aspecto, os anabatistas são até meio místicos, digamos assim. Muito bem, mas não vamos entrar porque não é o anabatismo que nos interessa aqui. Nós estamos apenas dizendo quem eram os anabatistas, ou rapidamente, para saber. O seu principal representante, ou o mais famoso, foi Jacó Arminius, né? Um professor da Universidade de Leiden, que questionou algumas das doutrinas centrais aceitas pelas igrejas protestantes da época. Nós estávamos em plena reforma protestante, em ebulição ainda, né? Já os reformadores separados, mas o poder da Igreja Católica ainda muito grande. Então Jacó Arminius, mesmo sendo um reformado, se insurgiu contra muitas coisas que Calvino ensinava. Não concordava com muitas coisas. E a principal delas, que juntou outras pessoas de outras facções também, era o rebatismo. Não aceitava o batismo de criança. Então, com a morte de Armínio, não foi ele quem provocou, digamos assim, o sino de Dort, foram seus discípulos. Então eles sistematizaram e desenvolveram as suas doutrinas. E redigiram uma declaração de fé que ficou conhecida como de remonstrância, ou a representação.
Os remonstrantes, como alguém às vezes diz, mas quer dizer isso a representação. Eles criaram, né, uma declaração de fé com vários itens, dizendo que, como se fosse uma confissão de fé deles, que ficou conhecida como a representação. A representação, como eu disse, foi condenada no Sínodo de Dort. Esse sínodo contou não apenas com representantes dos Países Baixos, lá onde aconteceu, não. Ele também teve outros países, como a Inglaterra, teve a Suíça, que se reuniram, como eu já disse ainda há pouco, contando nos dedos, durante 6 meses para discutir esse assunto. De novembro de 618 a maio de 1619. Irmãos, essa discussão do Sínodo de Dort nada mais foi do que a mesma discussão lá de Santo Agostinho com Pelágio. Foi a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, muito bem, irmãos, nós vemos aqui que os assim chamados 5 pontos do calvinismo, como ficaram conhecidos, porque venceram a celeuma no Sínodo de Dort, são, portanto, a síntese da doutrina reformada, formulada em contraposição ao que se apresentou, digamos que podemos chamar os 5 pontos do arminianismo. Toda a confissão de fé deles se embasava, digamos, em 5 pilares que foram condenados no Sínodo de Dort. Eu acho interessante, irmãos, que a discussão entre Agostinho e Pelágio, o vencedor da igreja como um todo foi Agostinho. Foi visto que a doutrina dele era a doutrina de Paulo, era a doutrina bíblica, era o evangelho. Mas o bicho não morre. Então continua em ebulição, fogo de monturo, como se diz, até que um dia aparece de novo. Pois apareceu de novo entre os reformados. Entre os reformados. Inclusive esses reformados, eles eram oriundos da reforma protestante, esses que se insurgiram depois não se consideram mais reformados. Os batistas não se consideram crentes reformados. Eles não são oriundos da reforma, são oriundos de João Batista, ou sei lá de onde, né? Lá no seminário eles diziam isso, não são reformados, coisa nenhuma. Vamos falar de calvinista, quero saber de calvinista? Predestinado, eles me chamavam, predestinado. Pois é, então, irmãos, eu lembro de inclusive, uma cena bem interessante do meu tempo de seminário. Nós estávamos em uma aula, a porta entrava assim, como se a sala fosse isso aqui, a porta entrava lá naquele canto. Então os alunos estavam fazendo todas as cadeiras, acompanhando a parede, acompanhava essa outra parede, acompanhava a parede daqui de trás e acompanhava a outra parede até lá na porta, né? Assim, ali tinha a mesa do professor. Aí o professor entrou, pastor Fernando, se não me engano o nome dele. Quando ele entrou, estava todo mundo predestinado, não sei o que, predestinado, esse aí não sei o que. Aí o pastor entrou, silêncio. O que é que vocês estavam discutindo? Aí só tinha eu de presbiteriano na turma. Aí os mais afoitos gritaram, porque o predestinado aí já é predestinado desde a eternidade, não perde a salvação, não sei o quê. Aí o pastor, todo bazoadeiro, todo mundo lá me acusando. Aí o pastor, calma. Aí saiu perguntando de um por um: você perde a sua salvação? Mas não, senhor. Ele saiu perguntando de um por um, irmãos. Quando chegou lá no último, você perde a sua salvação? Não. Ele falou isso. E vocês estão discutindo o que mesmo com o predestinado aqui? Então, eu não disse nada. Então é isso, irmãos. Eles não se consideram reformados. Então eles são católicos ou pentecostais, que basicamente são essas 3 linhas. Ou é católico romano, na teologia da libertação, como eles chamam, as comunidades eclesiais de base, que ainda é o que resta aqui no Brasil, né? Ou são reformados, da linha calvinista, ou luterana, ou o que seja, né? Ou são pentecostais. Porque as outras subdivisões, de alguma forma, estão atreladas a uma dessas 3. Não tem para onde correr. Como a carismática da Igreja Católica é pentecostal, dentro da Igreja Católica. Os batistas, hoje, pelo menos aqui na nossa cidade, a grande maioria é totalmente pentecostal.
Seus cultos são pentecostais, não é? Do mesmo jeito. Então, irmãos, nós temos que ler isso. Os 5 pontos do arminianismo foram condenados no Sínodo de Dort, numa discussão que levou 6 meses com teólogos de toda a igreja, de vários lugares, né? Mas o bicho não morre. Muito bem. Então, irmãos, vamos a uma avaliação crítica, né? Vejamos a síntese, é bem rápido. O nosso curso não pretende ser, nossas aulas não pretendem ser algo exaustivo desse seminário, né? Vejamos a síntese da declaração de fé arminiana e a síntese da declaração da doutrina reformada, que ficou conhecida como os 5 pontos do calvinismo, ou, em outras palavras, as doutrinas reformadas que os arminianos queriam derrubar ou alterar porque não aceitavam, mas que foram confirmadas. Essas doutrinas reformadas foram confirmadas no Sínodo de Dort, a igreja, seguidas do necessário embasamento bíblico. Nós vamos mostrar para vocês aqui, quando chegar o momento de cada ponto, nós vamos mostrar o embasamento bíblico. Obviamente, os arminianos também têm seu embasamento bíblico. Como eu tenho dito para vocês aqui, toda moeda tem cara e coroa. Onde houver o mal, também haverá o bem em alguma medida. Onde houver o bem, também haverá o mal em alguma medida. Isso não tem como evitar. Nada de platonismo aqui. É só porque nós sabemos que é isso mesmo. Nós vivemos em um mundo caído, corrompido pelo pecado. O bem de Deus está trabalhando exatamente para a redenção da sua criação e especialmente dos seus eleitos, mas o mal continua em grande maioria, sem nenhuma dúvida, nós sabemos disso, né? Isso está na própria criação. O Senhor Deus disse a Adão: por tua causa toda a terra é maldita. Irmãos, eu às vezes digo e já vi isso por experiência própria, eu já fiz isso. Você compra semente de tomate, pimentão, de alguma coisa assim, sementes selecionadas nas lojas de produtos agrícolas. Você compra terra já preparada, aquela terra preta já preparada, compra adubo, prepara um canteiro bem bonitinho lá, planta suas sementinhas de tomate, pimentão. Elas começam a nascer e lá vem também na terra preparada, na semente, um monte de erva daninha. E se você não tratar, as ervas daninhas vão matar o seu pezinho de tomate, de pimentão, do que for. Então o mal nesse mundo prevalece por enquanto, né? Por enquanto, Deus está no controle inclusive do mal. Eu tenho dito aos irmãos, isso é bem complicado, o mal é de Deus também. Satanás, seus demônios e o inferno, tudo isso é de Deus. E de alguma forma ele fez para louvor da sua glória. E tudo que ele criou foi para louvor da sua glória. Um dia todos dirão: tu és Senhor. Não tem jeito. Então, irmãos, muito bem, vamos seguir aqui. Primeiro ponto, a depravação total. Como já vimos, os arminianos queriam detonar essa doutrina do sistema doutrinário que Calvino organizou, não é? Depravação total, a doutrina da queda, a sua natureza, não é? Nós vamos ver isso aqui. Segundo o arminianismo, o homem ainda tem livre-arbítrio, o tal do livre-arbítrio que eu já falei aqui. E uma irmã, mulher de um presbítero, discutindo comigo uma vez, disse que ela tinha livre-arbítrio. Eu disse: então deixe de pecar, minha irmã. Eu conhecia a vida dela, inclusive. Deixe de pecar. Você não sabe que o pecado entristece o Espírito Santo que habita em nós? O pecado é uma desonra a Deus. Por que você não deixa de pecar? Livre-arbítrio, então decida deixar de pecar. Então, irmãos, olhem só. Segundo o arminianismo, o homem ainda tem livre-arbítrio. O homem, em seu estado natural, tem em si mesmo a capacidade para responder negativamente ou positivamente ao Evangelho, né? Então nós vamos chegar ao ponto de mostrar para vocês que nem mesmo um morto de 4 dias, como foi o caso de Lázaro, nem um morto de 4 dias pode responder negativamente ao chamado de vida do Senhor Jesus. Lázaro, vem para fora. Pois é, até o morto, essa palavra transmite vida e obediência. Aqueles que ele chama para a vida e para a obediência.
o que ele chama, mas não é para a vida nem para a obediência, aí esse tem a capacidade de lhe virar as costas e ir embora como homem rico, preferiu suas riquezas, pois ele foi responsabilizado porque ele foi chamado. É só essa função do vinde a mim todos. Só virão aqueles que Deus deu ao Filho, como ele mesmo diz, nós vamos ver isso mais para frente. Muito bem, então segundo o arminianismo, o homem tem essa capacidade de decidir se eu atendo ao chamado de Deus ou não atendo o chamado de Deus. Né? Nós vamos ver isso mais para frente. Segundo eles, a queda não deixou o homem totalmente incapacitado para escolher no que diz respeito às questões espirituais. Irmãos, isso é uma coisa que, embora nós encontremos, como eu estou dizendo, versículos que comprovam esse tipo de situação, nós não temos, o homem não tem capacidade nem no que diz respeito às coisas seculares. Ele não tem capacidade total nem no que diz respeito às coisas aqui e agora. Eu não fico triste a hora que eu quero, eu não fico alegre a hora que eu quero, eu não odeio quem eu quero, eu não amo quem eu quero, eu não simpatizo com quem eu quero, coisa desse tipo. Ele não tem domínio sobre isso em muitas situações. Né? Não tem. Quantas vezes vemos um homem deixar sua esposa com filhos, com tudo, porque eu passei a amar minha secretária e eu não mando no meu coração, às vezes vem ainda com um papo furado do lado do pastor. Pastor, eu não mando no meu sentimento. Que conversa é essa? Nessa situação, se você é crente, aí não é você que manda mesmo, não, é o Espírito Santo. Então, obviamente com o seu esforço. Então, nós vemos o cidadão acha lá na sua doutrina que o homem, a queda, não foi bem uma queda, foi apenas um escorregão, foi apenas uma derrapada, digamos assim. Nós vamos ver isso mais para frente. Né? Ainda em estado de pecado, sem uma operação prévia do Espírito Santo, o homem pecador pode cooperar com a fé e o arrependimento. É o que eles dizem, falamos na pregação de domingo, que eu vi no seminário isso, e aqueles que de antemão conheceu, Romanos 8, 29, aqueles a quem de antemão conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Então, eles lá no seminário me ensinaram isso, que olha, aqueles que de antemão conheceu, isso quer dizer aqueles que ele previu que responderiam sim, que praticariam as boas obras, a estes ele chamou. Só que o texto lá não está falando de ações de ninguém, está falando de pessoas, aqueles que ele amou desde a eternidade. É isso que quer dizer aquele que conheceu de antemão. Pedro usa essa mesma expressão para Jesus, conhecido de antemão pelo Pai, né? O Santo de Deus. Muito bem. Então, irmãos, o homem pecador, segundo o arminianismo, ele pode sim, ele pode cooperar com a sua salvação. A salvação não é totalmente de Deus. É o homem que decide isso também. Muito bem. A corrupção espiritual produzida pela queda, portanto, para os arminianos, foi apenas parcial. Foi uma corrupção parcial. O homem pode voltar. Nós vimos que quando Deus expulsou Adão do Éden, ele não podia voltar. Inclusive foi colocado um anjo lá com uma espada de fogo para que ele não entrasse. Então não lhe foi dado o direito de voltar porque ele quis. Só voltou quando Deus trouxe. Os que voltaram foram aqueles que Deus mesmo trouxe. Então lembra disso, né? Lá no Apocalipse diz, será dado beber da água da vida, lá de comer da árvore da vida, lá, só através de Jesus. Não tem outro jeito. Nós vemos isso na Bíblia inteira. Então é complicado, irmãos. De fato é complicado a gente ver pessoas usarem versículos bíblicos e tem diversos. Só que ele está mal interpretado. Ele está dando a essa posição que o homem pode escolher, está dando a esse homem o mesmo poder de Deus em escolher aqueles que ele deu para Jesus Cristo. Não pode? Quando ele diz, vinde a mim, todo mundo, ele também diz, só poderá vir a mim aquele que o Pai me der. O que é que vale mais? É a vontade de quem ele diz, vinde a mim, ou é a determinação daqueles que o Pai me der? Então ele tem que pesar essas coisas. A Bíblia foi escrita por homens, para o entendimento de homens. Agora o lado espiritual só é dado àqueles
A quem Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Nós temos tudo isso na Bíblia. Então você tem que pesar cada versículo no contexto em que ele está, dentro do contexto maior. Dentro do contexto maior. Por exemplo, essa história do batismo, lá no seminário pelo menos, ele se pegava naquele versículo lá de Marcos, que diz que todo aquele que se arrepender e for batizado será salvo. Então eles batiam nisso, criança não pode se arrepender e não pode decidir. Aquilo estava sendo dito, aquela frase de Jesus estava sendo dito para adultos. Não estava sendo dito para crianças, estava sendo dito para adultos. E naquela cultura, os adultos eram 100% responsáveis pelos filhos, eram eles que batizavam os filhos. Eram eles que circuncidavam os filhos. Filho nenhum se auto-circuncidava sozinho, não, com 8 dias de idade. Eram os pais que faziam isso. E aquilo era o sinal do pacto da velha aliança. Assim como o batismo passou a ser o sinal do pacto da nova aliança. Qual é o problema? Onde é que está a dificuldade de entender isso? Quando Jesus diz todo aquele que se arrepender e for batizado será salvo, ele está falando para adultos. Não era para criança tomar essa decisão, não. Era para adultos que tomavam a decisão pelas crianças. A igreja sempre batizou, desde os apóstolos, sempre batizou, todos da sua família foram batizados, inclusive na hora. Centurião, outras pessoas foram batizadas, todos da sua casa. Né? Não está dizendo ali que tinha criança, nem está dizendo que não tinha. Na sua pregação, Pedro disse: separar vós e para os vossos filhos. Não vamos entrar aqui nessa questão, porque a gente pode, se for o caso, um dia preparar umas aulas dessas especificamente sobre batismo, para ver que ele já é profetizado lá no Velho Testamento. Né? Muito bem, irmãos. Então, a corrupção espiritual produzida pela queda não foi bem uma queda, nem foi uma corrupção total, não. Foi só um deslize e um desvio de caráter. Foi só isso. Né? E não é assim. O calvinismo entende o oposto. Vamos ver os versículos daqui a pouco. Tudo. Né? O homem não tem livre-arbítrio mais coisa nenhuma. Como eu estou dizendo, eu disse há pouco, eu não posso deixar de pecar. Eu posso ir diminuindo à medida que eu vou crescendo em santidade, no conhecimento do Senhor pelo estudo diligente da sua palavra, em oração no Espírito, na comunhão dos irmãos. É assim que eu vou deixando de pecar cada dia mais à medida que eu me aproximo do meu encontro com o Senhor. Porque, como está escrito em Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando morrermos, estamos no ponto em que Deus determinou que deveríamos estar para entrar no céu quando o Senhor Jesus vier nos buscar. É isso que a Bíblia diz o tempo inteiro. Então o homem não tem livre-arbítrio. Ah, meu Deus, se eu tivesse livre-arbítrio, eu nunca mais cometeria um pecado que entristecesse o Espírito Santo que habita em mim. E eu sei que eu cometo pecado a todo instante. E reconheço, inclusive, os pecados, conheço todos eles, me arrependo. Daqui a pouco eu cometo de novo, coisa desse tipo. Qualquer uma pessoa que tem noção que tem o Espírito Santo nele, ele sabe disso. Ele é confrontado o tempo inteiro pelo Espírito Santo. O tempo inteiro. Como Paulo diz, não entristeçais o Espírito. Né? Aos Efésios, aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Então, se eu tenho o Espírito em mim, ele está o tempo todo me alertando, o tempo todo me encaminhando. Até gemendo junto comigo nas minhas orações, que eu não sei fazer como convém, como diz lá em Romanos 8, 26, se não me engano. Bom, então, irmãos, vamos ver aqui. A doutrina calvinista da depravação total, ela ensina que depois da queda, o homem não tem mais livre-arbítrio. Na verdade, irmão, livre-arbítrio, se a gente for pegar o conceito geral da palavra, nem Adão tinha de pecado. Porque Deus já colocou uma regra para ele. Dessa árvore aqui não comerás. Então ele já não tinha mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma decisão, pronto, é o beneplácito. É a tal história do segundo o beneplácito da sua vontade, lá de Efésios 1, versículo 5, versículo 9. É isso que é livre-arbítrio. O cidadão decide soberanamente, sem qualquer pitaco, nem entrave, nem regra, nem nada. Ele é senhor absoluto. Então esse é o conceito geral da palavra livre-arbítrio. Nesse aspecto, nem Adão tinha, porque foi colocada uma regra para ele. Não coma dessa árvore aqui. Né? Muito bem, é só para você lembrar que o livre-arbítrio é algo que é soberano. Nós não temos isso. Né? Nós não temos liberdade para decidir tudo. Eu não tenho liberdade nem para ir e vir, como a nossa Constituição diz. Tem muito lugar que eu não posso ir. Eu não posso entrar na casa de alguém sem pedir licença. Eu não posso entrar num tribunal de bermuda. Então, você não pode decidir muitas coisas. Livre-arbítrio é livre decisão.
Eu tenho livre decisão para decidir fazer o que eu quiser. E nós sabemos que não é bem assim a coisa. Muito bem. Então, irmãos, ele continua, o homem pecador, continua responsável, sim. Pois como ser moral, ele sabe, o estado de pecado em que se encontra foi decorrente da sua livre decisão lá no Éden. Lá ele tinha livre decisão de comer ou não comer. Deus disse, o dia que comer morrerás. Ele não disse se comer morrerás, ele disse o dia que comer, ou seja, Deus já sabia que ele ia comer. Isso já fazia parte do beneplácito da vontade de Deus. Ele sabia que Adão ia comer. Nem como ele sabia que Caim ia matar Abel. Ele me pediu. Porque o beneplácito da sua vontade, os seus pensamentos são mais altos que os nossos, os seus caminhos são mais altos que os nossos. Nós não entendemos. Nós nem temos condição de entender. O Senhor Deus é Senhor absoluto. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória e, de alguma forma, no seu plano eterno já estava tudo isso providenciado de alguma forma. E até os nossos pecados fazem parte, de alguma forma, do plano de Deus, como foi o caso dos irmãos de José, como foi o caso dos fariseus, escribas saduceus, que urdiram o plano de matar Jesus. Pedro não disse que foi segundo os teus desígnios eternos? Pois é. José não disse aos seus irmãos, não foram vocês, não, foi Deus quem fez isso? Pois é. Então, irmãos, é difícil a gente engolir, digamos assim, isso, porque é pecador, nós somos pecadores e não queremos abrir mão de ter, de alguma forma, livre-arbítrio para decidir alguma coisa. Não quer depender totalmente da graça de Deus, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E nós vimos agora, aqui no versículo, não de obras, para que ninguém se glorie. O arminianismo prevê na sua doutrina obras. Prevê obras. Você vai ter que ter a fé é sua, o arrependimento é seu, é você. Quando a Bíblia diz que até o arrependimento é Deus quem dá, a fé é Deus quem dá, está escrito isso. Muito bem. Em estado de pecado, a vontade do homem foi escravizada pelo pecado e o cegou. Vemos lá em Coríntios, o Espírito, príncipe deste século, príncipe deste mundo, cegou-lhes o entendimento para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Está escrito. Então ele foi cegado, impedindo de discernir as coisas, discernir, julgar. Deus diz claramente desde lá de Israel, vocês não têm condição de discernir a direita da esquerda, não têm condição de discernir entre o bem e o mal. Isso está escrito desde lá, desde sempre na Bíblia. Então ele não tem condição de discernir e, consequentemente, não tem condição de decidir positivamente por si mesmo. Não tem, enganoso é o coração, corrupto mais do que qualquer outra coisa. Deus diz através de Jeremias. Ele mesmo diz, tirarei esse coração, colocarei outro coração, tirarei esse espírito, colocarei o meu espírito. Está escrito isso, é Deus quem faz essas coisas. E Ele faz em quem, como Jesus disse, for do seu agrado. Jesus disse isso lá na frente dos fariseus e seus discípulos. Eu te louvo, Pai, porque ocultaste essas coisas a esses entendidos aqui e revelaste a esses pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Então, meus irmãos, nós vemos claramente desde o Velho Testamento o tempo inteiro, Deus dizendo que não é por causa das vossas obras de justiça. Ele disse a Israel isso várias vezes. Não é por causa das vossas obras de justiça, não. É porque eu prometi, é por amor do meu, nem é por amor de vocês, é por amor do meu nome. A promessa que eu fiz ao meu servo Abraão, Isaac e Jacó. Então nós vemos isso, mas não queremos aceitar. Temos que fazer alguma coisa, eu tenho que ter algum crédito, eu tenho que ter algum mérito. É só essa questão, o velho orgulho do homem pecador. Não é? Você vê desde lá de Eva, nós vamos chegar nesse ponto aí, que como Paulo diz, foi ela que foi enganada, não foi o homem, né? Porque ela quis saber mais do que o que Deus tinha dito. Essa árvore é boa para o entendimento. Entendimento mais ela queria do que o que Deus lhe tinha dado, através do seu marido. Porque as orientações que Deus deu foi a Adão. Que entendimento mais ela queria? Pois é, nós temos o que a palavra nos revela, mas nós queremos mais. Aliás, não é nem mais, nós queremos outra revelação. Essa aqui a gente tem, mas não é, tem mais. Não mais. Assim, mais.
Então, irmãos, olha só, o homem não tem, em questões espirituais, vitais para a salvação, o homem não tem mais condição, não tem mesmo. Né? A Bíblia toda nos revela isso. A corrupção espiritual produzida pela queda foi tal que, espiritualmente falando, o homem está morto nos seus delitos e pecados, como nós lemos aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, nos filhos da desobediência, entre os quais andastes outrora. Paulo estava falando para crentes. Então, meus queridos, nós vemos aqui, não é, que a queda provocou uma corrupção total. O homem não tem condição mais de discernir as coisas espirituais. Ele precisa ser primeiro regenerado. Ele vos deu vida. Isso quer dizer gerar pelo Espírito Santo, para que então possa ser convencido do seu pecado e se arrependa. Quem dá esse arrependimento também é Deus, e seja iluminado. Quem dá essa iluminação é o Espírito Santo de Deus, para crer no Evangelho da salvação, trazido pessoalmente pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, abriu mão da sua glória. Todo o Velho Testamento é conduzindo para ele, como Paulo diz em Gálatas, a lei serviu de aio, que é aio, babá, guia, preceptor, professor. Isso não é alguém que conduz alguém que não sabe disso, não tem condição disso. Uma criança. Por isso Jesus chamava os discípulos de pequeninos. Então, é isso. Veio Jesus, o próprio Evangelho, a Boa Nova, mostrou e demonstrou e ordenou, formou os seus discípulos, formou os mestres, credenciou-os, ungiu-os, né? Designou-os como apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado com o poder de quem o enviou. Por isso ele diz: toda a autoridade me foi dada do céu e na terra, eu agora passo para vocês. É isso, os apóstolos. E eles formaram a igreja, ensinaram a igreja. Depois de montada a igreja, souberam das provações, tribulações, perseguições que a igreja estava passando, em especial ensino errado, herético, dentro da igreja por falsos mestres, falsos apóstolos. Esse é o motivo de todas as cartas apostólicas. Todas, com uma exceção só, a de Filemão. Porque até a de terceira de João, que foi escrita a Gaio, havia lá um tal, né, Demétrio, não, Diótrefes, uma coisa assim, que sequer deixava que as cartas de João fossem lidas na igreja, né? Era o dono da igreja. Então, irmãos, nós vemos isso aí, não é? Ele precisa ser iluminado, ele precisa ser regenerado, nascer de novo. Vamos mais para frente. A corrupção espiritual produzida pela queda foi tal que espiritualmente, como lemos aqui, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Morto. Ele não tem condição de se voltar para Deus. Ele não tem condição. Primeiro que ele não quer. Ele não tem condição de querer isso. Como Paulo diz aos Romanos, ele é inimigo da lei, não tem amizade nenhuma com a lei, nem pode ter. É isso que lê Romanos. Nem pode ter. Não é? Então, irmãos, a queda é algo tão terrível que somente os regenerados têm condição de entendê-la e aí saber o valor da salvação, saber o valor da redenção. Ora, quem não sabe que está no abismo, jamais vai pedir para que alguém o tire do abismo. Ora, eu estou muito bem obrigado dentro desse... Que abismo? Se alguém disser, rapaz, tu está no abismo, que abismo? Ah, para lá? Então, se ele não sabe, se ele não reconhece que está dentro de um abismo, dentro de um lamaçal, se alguém chegar e disser, rapaz, eu não quero te tirar do lamaçal, que lamaçal, meu amigo? Eu estou no meu status aqui, no meu habitat normal. Que história é essa? Ele não quer saber. Ele não está bem lá onde ele está? Pois é assim o pecador. Ele está muito bem nesse mundo, e esse é o motivo de Paulo dizer em Romanos 12:1: hoje não vos conformeis com o presente século. Vocês não fazem mais parte desse mundo. Como diz a humorista, isso não lhe pertence mais.
A sua visão agora é a visão do reino da glória. Você está aqui ainda apenas para mostrar que Deus o tirou desse mundo caído, condenado, e o está levando para o outro mundo, o reino da glória. É só esse o papel da igreja. Mostrar isso. Pregador prega, evangelista evangeliza. Isso é dom, cada um tem seu dom. Então, irmãos, essa corrupção é de tal forma, como eu estou dizendo, que a grande maioria, eu não tenho medo de dizer isso, irmãos, a grande maioria das pessoas que estão na igreja dita evangélica não sabe dessas coisas. Ele não consegue reconhecer. Por quê? Porque nunca foi salvo, na verdade. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso. Não tenho. Né? Muito bem, irmãos. Então nós vamos ver que, a respeito da queda, como nós veremos depois nos versículos, as Escrituras nos relatam que não foi apenas uma simples desobediência sem maiores consequências. Não foi só isso. Deus não disse: o dia em que comeres morrerás. O negócio era questão de vida ou morte. Não foi apenas uma doença. Não foi apenas uma enxaqueca, um mal-estar, uma infecção simples que tomou uma aspirina, sei lá o que, e ficou bom. Não foi. A queda foi questão de morte. O dia em que comeres, certamente morrerás. Mas as pessoas não conseguem entender. Quem não é regenerado, ele nos deu vida, não consegue entender isso. Um morto não consegue entender que está morto. Um morto não consegue entender que está morto. Como ele vai entender se ele está morto? Ele precisa ser vivificado. Então, irmãos, nós vamos a respeito da queda, como nós veremos. As Escrituras nos relatam que não foi apenas uma simples desobediência sem maiores consequências. A coisa foi de uma gravidade extrema. O dia em que desobedeceres, certamente morrerás. Então nós vamos ficar aqui, nesta aula hoje, e na próxima aula nós continuaremos aqui e vamos começar a entrar no embasamento bíblico da parte doutrinária, né? de cada tópico dos 5 pontos do calvinismo. Tá certo, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos, Deus lhes dê uma boa noite de sono, né? E até a próxima aula. Beijo no coração do velho pastor.